Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-los debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Até aqui, pode sentar. Queridos, quando entendemos todo o nível de propósito de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que nós estamos à disposição do reino, nós estamos disponíveis ao nosso Senhor, ao nosso Pai, a fazer a diferença na vida de pessoas, a transformar a história de vidas. O Senhor nos chamou, queridos, para que possamos ser usados e ousados diante dEle. O Senhor nos chamou para que possamos ser aquele que venha dar sabor à vida das pessoas, a trazer algo diferente, para que essas vidas verdadeiramente possam ser transformadas através do Deus em que nós conhecemos, Deus em que nós confiamos, em que nós acreditamos. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Todos nós aqui, eu acredito que todos sabem fazer algum tipo de comida. Eu acredito que você sabe fazer um arroz, uma carne, acredito que você sabe fritar um ovo, mas se você fizer qualquer um desses alimentos e você não colocar sal, esses alimentos não têm um sabor gostoso. Qualquer um deles, mesmo que eles tenham um sabor específico. Se você pegar a melhor carne, pegar uma picanha que todo mundo quer, todo mundo fala, mas a gente vê muito pouco, ou a gente usa muito pouco. Se você pegar uma picanha e você colocar ela, assar na brasa, mas não colocar sal nela, ela não deixa de ser uma carne, mas ela não tem sabor. E algo que nós colocamos nela que dá sabor, que é o sal, nós nem sequer vemos. Nós nem sequer enxergamos o sal em que nós colocamos na carne para que ele venha dar sabor. E nós, queridos, como filhos de Deus, o Senhor nos chama para fazer exatamente esse papel no meio em que nós vivemos. O Senhor, Ele nos chama para mudar a história de vidas. O Senhor nos chama para transformar a história de pessoas, para fazer com que os filhos possam entender a importância de estar na presença do Pai, de estar na presença de Deus. E é isso que o Senhor, hoje, através dessa palavra, Ele revela aos nossos corações. Estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que está presente em nossas vidas. Nós não vemos o Senhor, nós não temos condição de enxergar o Senhor face a face, mas o sabor que Ele dá à nossa vida é algo interessante. Como muda a pessoa quando ela está na presença de Deus? Quando você chega do mundo, quando você chega lá de fora, você vê exatamente, é nítido a diferença da maneira em que você estava e como que você está hoje. É muito grande a diferença da forma em que você vivia antes e como você enxerga hoje, como você vive hoje. Então, eu tenho certeza que a presença de Jesus na sua vida, ela fez uma transformação tão grande, tão maravilhosa, que se você olhar para trás, você pode ver o quanto você era diferente de hoje.
E eu creio que todos nós aqui tivemos essa experiência com Deus, de que quando chegamos à presença de Deus, talvez tínhamos muitas situações que nos amarravam, que nos prendiam, que nos destruíram, situações que acabaram com o nosso ser lá fora. Mas quando nós chegamos na presença de Jesus, a vida começou a ter outro nível de sabor. Muitas vezes, queridos, nós achamos que lá fora nós temos liberdade. Muitas vezes nós achamos que lá fora no mundo nós temos condições de viver a forma que nós queremos viver. E estamos totalmente errados nesse nível de pensamento. As pessoas, elas se apegam lá fora à bebida, à prostituição, às drogas, se apegam lá fora aos seus desejos, às suas vontades, e elas não conhecem a liberdade que um filho de Deus conhece. Não conhece a liberdade daquele que tem Jesus em seu coração e que entregou a sua vida para Jesus. Ele conhece. Então as pessoas lá fora, elas perderam o valor. Elas perderam de ter intimidade com o seu Criador, porque muitas coisas atiram de um propósito. Ontem nós tivemos aqui na cidade um grave acidente, onde morreu um jovem. Um jovem que estava dirigindo o carro, diz a notícia que estava embriagado, com um carro potente, foi estacionar o carro, se perdeu e atropelou o jovem que estava parado ali no posto de combustível. Uma vida que foi ceifada por causa talvez da bebida, por causa talvez da entrega de um jovem que tem uma vida plena lá na frente, mas tirou a vida de um outro. E esse peso vai ficar na consciência, porque poderia ter mudado essa situação, poderia ter não acontecido. Ah, pastor, mas não acontece acidente com quem não está bêbado? É mais difícil, porque aquele que a Bíblia diz que nós devemos andar sóbrios e vigilantes. Então, se nós estamos em Deus, nós não vamos estar naquele lugar. Se nós estamos em Deus, nós não vamos estar naquela posição. Pode até acontecer o acidente, mas o dano pode ser muito menor, porque nós temos controle. O ser humano, ele começa a ter um controle excepcional da sua vida. Você sabia que nós usamos muito pouco daquilo que Deus nos deu? A nossa capacidade cerebral, ela é usada de uma forma tão mínima, que se nós tivéssemos condições de melhorar a nossa quantidade de uso daquilo que Deus nos deu, queridos, nós poderíamos conquistar o mundo. Mas nós não conquistamos porque lançamos fora, deixamos de buscar conhecimento, deixamos de buscar a palavra de Deus, deixamos de buscar entendimento da vontade de Deus, e nós vamos nos limitando. A cada dia que passa, nós diminuímos a nossa capacidade. A Bíblia fala que o sal para nada mais serve, ou para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando se coloca demais sal numa comida, você não consegue comer. Se você pegar a melhor carne que nós falamos agora há pouquinho, e nós colocarmos muito sal nela, você não consegue comer aquela carne. Fica insípido, fica forte demais, e você acaba desistindo. Então, na vida nós temos que ter sabor, e nós temos que entender que não é a quantidade, e sim a qualidade de vida que nós temos em Cristo Jesus. Às vezes nos tornamos religiosos e não cumprimos com o propósito de Deus porque está sendo demais. Você já viu aquela expressão de pessoas que falam que não gostam de ouvir aquele cara que é crente porque ele é muito chato? É porque ele
lança muito sal, ele fica sem sabor. A vida, ela nos proporciona muitas coisas, e nós temos que falar do amor de Deus em todos os momentos, em todo o tempo, mas nós precisamos ter a alegria de viver e estarmos aptos de ser sal na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós. E talvez a religiosidade muitas vezes nos tira do meio em que nós vivemos. Se Deus te colocou numa faculdade, é para você ser sal naquele lugar. Se Deus te colocou numa escola, é para você ser sal naquele lugar. Se Deus te colocou num trabalho, é para você realmente resplandecer da presença de Deus, ser sal naquele lugar, dar sabor, mostrar para as pessoas que elas precisam conhecer o Deus em que você serve, o Deus em que você confia, em que você está falando. A Bíblia fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando nós falamos sobre isso, nós podemos voltar um pouquinho para trás, aqui no Evangelho, e nós podemos ver que o Senhor, Ele disse que Jesus Cristo é o sol da terra. Ele é o sol que brilha. Então, se Ele disse para nós: vós sois a luz do mundo, nós temos que entender que nós somos como a lua. Nós precisamos da presença de Jesus para que o sol venha nos dar a luz, porque nós não temos luz própria. Se nós sairmos sem Jesus, querer pregar a palavra, nós não temos luz própria. Nós não conseguimos ir além. Agora, se nós estamos refletindo da glória de Jesus em nossas vidas, nós vamos conseguir tocar o coração de pessoas. Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, o sol, ele tem luz própria. A lua, ela não tem. A lua, ela transmite aquela luz porque reflete nela a luz do sol. Se a luz fosse sozinha, seria só trevas. Mas não, ela depende do sol. E assim nós dependemos de Jesus Cristo. E dependendo de Jesus Cristo, queridos, nós vamos brilhar e vamos ser encontrados por pessoas que precisam da presença do Pai. A Bíblia fala assim: nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire. Como que você vai acender uma vela e colocar debaixo de uma caixa? Como que você vai acender uma vela e esconder a sua luz debaixo de uma cama? Primeiro, que pode pegar fogo. Segundo, que a luz dela você não consegue tampar, não tem como. E em nós, a glória de Deus, ela se manifesta dessa maneira. Se estamos cheios de Deus, se refletimos o brilho do sol, o brilho de Jesus em nós, nós conseguimos sim, queridos, tocar o coração de pessoas e transformar a história de vidas. Não depende só de nós. Não se preocupe em falar assim: ah, pastor, eu não sei como fazer, eu não tenho dom, eu não tenho esse chamado, eu não sei pregar, eu não sei falar. Se você é luz nesse mundo, é porque você está cheio da glória de Deus e resplandece o brilho de Jesus na sua vida. E o brilho de Jesus faz a diferença em você. O brilho de Jesus faz você constranger pessoas com o amor que há dentro de você, com a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Muitas vezes nós nos escondemos e queremos não aparecer, mas a Bíblia fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como que você vai esconder uma cidade que ela está edificada em algum lugar, se ela tem luz, se ali tem alguns postes, tem algumas luzes acesas nas casas, algumas velas, algumas coisas que podem trazer para nós visualização daquele lugar. Nós estávamos lá no Ceará, fazendo o primeiro posto da missão, e nós estávamos no pé de um morro,
de mato, era um mato. E começou uma chuva bem forte, nós tivemos que correr e logo escureceu. E quando escureceu, no meio do nada, no meio de um mato que nós não víamos durante o dia inteiro, nós não vimos durante o dia todo, uma casa, mas quando escureceu, a luz acendeu, e aquela casa ali, ela chamou a atenção de todos que estavam ali. E nós começamos a nos perguntar por onde aquele povo consegue chegar naquela casa. Então não se esconde uma luz, não se esconde aquele que brilha. Então eu quero falar para você nessa noite, querido, que a glória do Senhor, ela reflete em você, o brilho de Jesus, ela reflete em você, e não tem como você se esconder. Como que você é um péssimo pai em casa e na igreja você é ótimo dentro da igreja? Como que você é um péssimo empresário lá fora e dentro da igreja você é uma ótima pessoa? Como que você é um péssimo funcionário na empresa em que você trabalha e dentro da igreja você é uma ótima pessoa? Então isso quer dizer, querido, que verdadeiramente nós não mudamos, porque quando nós chegamos aqui, nós tínhamos problema. Quando chegamos na presença de Deus, nós estávamos cheios de situações em nossas vidas, mas continuamos vivendo da mesma forma que nós estávamos antes. Essa palavra, ela traz confronto para o nosso coração. Porque muitas vezes lá fora, nós somos péssimos como exemplo. Mas quando dentro da casa de Deus, nós somos maravilhosos. Lá fora nós temos um posicionamento totalmente torto, errado. Aqui dentro, queremos fazer com que a luz brilhe e algo aconteça a nosso favor. Não se esconde. Nós não podemos nos esconder de Deus. Quem nós somos aqui, nós temos que ser lá fora. Quem nós somos aqui dentro, nós temos que ser na escola, na faculdade. Quem nós somos dentro da igreja, nós temos que ser na rua. O nosso papel fundamental, queridos, é fazer com que o brilho de Jesus, com que a glória de Jesus, ela se manifeste em nós de tal maneira que venha trazer as pessoas para perto de nós, porque elas veem algo diferente em nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: não, na presença de Deus eu sou uma pessoa, mas aqui fora o meu comportamento tem que ser diferente. Eu já vi pessoas falar, Robson, lá fora nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus. Nós temos que ser relevante aonde nós estamos. Você acha por que aquela equipe de televisão ontem chamou a atenção daqueles homens e eles invadiram o meio na nossa roda para ver o que nós estávamos fazendo, o que nós estávamos louvando e falando? É porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque nós estamos orando há dias naquele lugar. Deus, Ele resplandece da sua glória. As pessoas, elas entendem e querem ver o que está acontecendo. E esse é o papel da igreja, que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor por onde você anda. Então, querido, o relatório nosso lá de fora tem que ser melhor lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro é muito fácil. É muito fácil ser um bom pastor. É muito fácil ser um bom líder de célula. É muito fácil ser um bom discípulo. Mas quando estamos longe, nós nem conhecemos. Eu quero falar para você, querido, deixa resplandecer a glória de Deus. Brilhe também, deixa com que a sua luz venha brilhar junto com Jesus, diante dos homens,
para que os homens possam ver você, para que as pessoas possam ver você. As boas obras através da sua vida vão ser para glorificar o Pai. Às vezes nós achamos, mas é tão pequeno o que eu faço. Querido, o simples fato de você ser um bom filho, de você ser um bom pai, uma boa mãe, e trazer toda a sua casa para dentro da casa de Deus, para o reino de Deus, você pode mudar o contexto e glorificar a Deus com a sua atitude. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que está nos céus. A Bíblia fala lá no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui o profeta estava dizendo que para nós nasceria o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Então para nós nasceu o sol da justiça. E para que ele veio? Para nos salvar. Ele veio para nos dar liberdade. E a palavra diz, o profeta diz assim: nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos. Então quer dizer que nós temos condições de sermos alegres, felizes quando estamos em Cristo Jesus. Quando o sol da justiça reflete em nós. Nós precisamos, queridos, entender que a nossa posição de filhos é para que nós venhamos ter mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento. O Senhor, Ele quer nos livrar de todo perigo, de todo mal, de toda injustiça. Mas a única coisa que Ele nos pede é que eu e você venhamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A única coisa que Ele nos pede é a nossa entrega verdadeira a Ele, entregando o nosso coração e admitindo que nós somos filhos e deixando com que a luz do sol da justiça venha brilhar em nós, venha refletir em nós, e nós possamos, através do brilho de Jesus, vir impactar pessoas através da nossa mudança, através do nosso comportamento lá fora. Como que nós vamos ser reconhecidos no meio da nossa família, se nós não damos um bom testemunho dentro dela? Como que nós vamos voltar no meio dos nossos familiares e o nosso testemunho não traz ninguém para perto de Jesus? Queridos, não é por força, não é por violência que nós convencemos alguém que está próximo de nós a vir para a presença de Deus. É pelo brilho da glória de Deus que se manifesta em nossas vidas. Não adianta nós mandarmos fotos do que nós temos feito, não adianta nós mandarmos vídeo do que nós temos feito dentro da igreja, ou numa missão, ou num propósito, se a nossa vida não contempla isso. Os nossos familiares nunca vão nos reconhecer. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos justificado e nos abençoado no meio dos nossos familiares. Cada vez que nós postamos um vídeo, cada vez que nós postamos uma foto do trabalho ou da missão, hoje tem familiares nossos assistindo. Nós mandamos todos os cultos nos nossos grupos de família, e sempre alguém assiste e comenta. E Deus tem mostrado o que nós temos feito. Tem pessoas investindo nas missões que são da nossa família, que nós nem temos relacionamento. Mas por que tem investido? Porque Deus tem mostrado o que verdadeiramente Ele tem operado nas nossas vidas. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender, que nós estamos aqui para dar sabor, para trazer algo diferente na vida das pessoas,
para que as pessoas possam verdadeiramente reconhecer Jesus em nossas vidas. A Bíblia também fala e diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, a preparar os teus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. O propósito é que Jesus seria chamado profeta do Altíssimo, o sol da justiça, e o propósito dele é vir até nós e nos dar o direito de conhecermos a salvação e que nós venhamos entender de que todo o pecado que está escrito contra nós se anula a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, se há algum nível de pecado, de maldição em nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos libertos. Se há algum nível de dívida escrita contra nós espiritual, nós entregando a nossa vida para Jesus, nós anulamos tudo aquilo que foi feito e começamos uma nova vida diante do Senhor. A palavra de Deus diz que a graça, a entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do lado, é para alumiar os que jazem nas trevas, é para mostrar que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, que Ele ressurgiu dentre os mortos, que Ele cumpriu o propósito e nos deu o direito da salvação. É para nos mostrar de que Ele quer dirigir os nossos pés para o caminho da nossa salvação. Ei, acorda, porque Jesus está por voltar. A Bíblia diz que Jesus irá voltar e é breve. Essa situação que nós estamos vivendo do Covid é um pequeno demonstrar de que Jesus está voltando e que situações como essa, piores do que essa, vão acontecer. E nós estamos tão preocupados hoje com essa situação que muitos de nós estamos tentando nos guardar e estamos nos escondendo. Mas como que vamos nos esconder se o brilho de Jesus está em nós? Como que vamos entrar em cavernas, em casas, nos fechar, estarmos presos, paralisados, se a glória de Deus, ela se manifesta em nossas vidas? Não tem como. Não tem como um filho de Deus, que resplandece da glória, que é cheio da glória de Deus, ele venha se esconder, ele possa estar longe. Não tem como estar longe do Pai, longe do seu Criador. Não tem como você se enfiar dentro de uma casa, de uma caverna e dizer: eu não vou estar mais na presença de Deus nesses dias, porque a situação não é boa. Não tem como. Os homens querem nos parar, os políticos querem nos parar, os homens maus querem paralisar a igreja. Mas nós que temos a glória de Deus, nós podemos ser, queridos, a luz naqueles que estão nas trevas. E eu quero falar para você, querido, seja relevante por onde você anda. Seja uma pessoa que faz a diferença onde você está. Seja uma pessoa que é observada pela glória que se manifesta na sua vida. Entenda isso. Entenda que Jesus, Ele deu a sua vida por nós, e a glória do Senhor, ela dá brilho para as nossas vidas. Entenda isso. Procure, querido, viver a melhor fase da sua vida de fé a partir de hoje. No meio de uma situação difícil, é hora de nós vivermos
verdadeiramente o nosso papel de filhos. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos como será o dia de amanhã para a nossa família. E nós estamos, às vezes, queridos, estar tão protegidos, achando que é só nós que não vamos pegar esse vírus, que não vamos receber essa visita. Mas essa visita, ela é tão sorrateira, ela entra nos lugares, nas casas, sem você perceber. E às vezes, nós não estamos preparados emocionalmente. Não é o problema o vírus. O problema maior é o nosso emocional. Porque nós estamos sendo tão bombardeados de notícias, de falácias, de situações em que muitos têm morrido por causa do medo, por causa da depressão e da opressão que está sobre eles, em cima dessa situação. O medo tem destruído vidas. E se a glória de Deus não está em nós, não resplandecer em nós, nós morremos. Porque a Bíblia diz que Jesus mesmo falou que nós teríamos dias difíceis aqui na terra. Mas Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E como que nós vamos deixar com que o medo, com que a depressão, com que essa situação venha nos tirar do propósito? 50 minutos. Como que nós vamos permitir com que as más notícias venham nos derrubar e nos tirar da presença de Deus? Queridos, o que mais o inimigo quer é que as igrejas fechem, com que as portas da casa de Deus se fechem, e nós, como cristãos, temos aceitado isso caladamente. Nós não podemos aceitar, porque, queridos, o vírus existe no mercado, existe no banco, existe na rua, existe no restaurante, existe em todos os lugares, existe na igreja, existe. Porém, se nós tivermos sabedoria, se nós soubermos obedecer, e se nós verdadeiramente nos posicionarmos como filhos, nós vamos vencer. E a nossa força, ela vem do Senhor. A solução do nosso problema, ela vem de Jesus. E nós muitas vezes estamos tão preocupados com a situação lá fora, que deixamos de estar na casa de Deus. Volte para a presença do seu Deus. Permaneça na oração, no propósito. Queridos, nós estamos chamando à existência, queridos, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Nós estamos falando há muito tempo que se nós, como igreja, eu estou falando filhos de Deus, como igreja do Senhor, tivéssemos entendido de que a oração, ela pode nos tirar dessa situação em que nós estamos vivendo. Nos horários de oração, a igreja, ela era lotada. Mas nós não temos visto isso. Tanto aqui, como fora da igreja. E não se sinta cobrado por isso, porque, queridos, isso é algo que nós, seres humanos, permitimos acontecer. Nós colocamos alguns tipos de pensamentos que nós achamos que não precisamos. Que achamos que a solução dessa situação está somente numa vacina ou de um tratamento, mas essa situação, ela se resolve através da oração. Nós precisamos acordar para isso, desde você jovem, criança, a você adulto. O preço que eu e você precisamos pagar é um preço de entrega e de comunhão, para que possamos ouvir a Deus e resplandecer da glória de Deus. Pastor, mas eu não tenho problema para orar. Querido, que bom que você não tem problema para orar.
venha para agradecer a Deus por tudo que você tem vivido. Às vezes, nós ficamos esperando ter um problema para poder entrar num propósito, ou para poder ter um testemunho. Não queira, querido, se talvez você não tenha um testemunho como eu tenho de cura, que o Senhor me deu vida, que o Senhor me curou quando eu era criança, eu tenho esse testemunho. Eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus. Talvez você não tenha. Talvez você nasceu, cresceu, você tem saúde, você vive bem. Você não tem um testemunho e talvez você fala para Deus: Deus, eu não tenho como dar um testemunho do que o Senhor tem feito. Ei, agradeça a Deus, dê um testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida desde o dia em que você nasceu. Não queira entrar numa UTI, num hospital, quase morrer, para depois você dizer: olha, o Senhor foi lá e me resgatou, me deu vida de volta. Tem gente que precisa ter esse nível de experiência. Eu não quero ter, mas outro nível de experiência que eu já tive. Por quê? Porque, querido, andar na beira da morte é algo muito complicado, é muito difícil, que depende muito da nossa fé e depende muito da vontade de Deus. Não queira estar na linha da morte para que você possa ter um testemunho para dar. Dê o testemunho da vida que você tem vivido. Agradeça a Deus todos os dias por aquilo que o Senhor tem feito. Entra no propósito todos os dias na oração. A solução do seu problema está em Cristo Jesus. A glória do Senhor vai resplandecer na sua vida. Você vai ser um instrumento de milagres por onde você andar. O Senhor vai dar testemunho de você. Às vezes, queridos, nós estamos tão paralisados que nós deixamos de buscar e de estar na presença do nosso Senhor. Busque mais o Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar. Porque o dia de amanhã nós não sabemos. Não sabemos como será o dia de amanhã. Talvez, se você sabe como será, eu queria que você viesse e pudesse dar o testemunho para nós. Porque a Bíblia diz que nem o Filho sabe como será o dia da vinda do Senhor. E o dia da vinda do Senhor é como um piscar de olhos. O dia da vinda do Senhor será muito rápido. E não vai dar tempo de se arrepender. Não vai dar tempo de dizer: Senhor, agora eu entrego a minha vida. Agora eu desisto do mundo e quero viver uma vida com o Senhor. Não tem como. O dia da vinda de Jesus vai ser assim, um estalar de dedos. E se nós não nos preocuparmos com isso, porque a Bíblia ela nos mostra que o propósito do Senhor Jesus é vir e nos dar condições de entender que somos livres do pecado, que nada nos prende e que nós estamos andando no rumo da nossa salvação. Essa palavra, ela opera em alguns níveis de milagres em nossas vidas. Se você entendeu, você pode ser curado no físico nessa noite, você pode ser curado no seu espiritual, no seu emocional, e você pode resolver o problema da sua salvação. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão e herdarão a salvação. Nem todos. A Bíblia diz que 2 estarão arando a terra juntos. Um vai, outro fica. 2 estarão dormindo na mesma cama. Um vai, outro fica. Então isso mostra, não quer dizer que um casal não pode ir para o céu junto, pode, mas quer dizer que 50% daqueles que dizem ser filhos de Deus, talvez não herdarão o reino. Por quê? Porque tem algo que os prende aqui na terra
e não viveram o propósito de ser filhos de Deus aqui na terra. O que tem te prendido nessa noite? O que tem prendido você ainda nas coisas lá do mundo, no pecado? O que tem amarrado você e que não tem deixado você viver o chamado de filho de Deus? Essa noite o Senhor, Ele está confrontando a nós, para que nós venhamos largar o mundo e viver uma vida que resplandece da presença de Deus. O Senhor te chama para ser aquele que resplandece o sol da justiça. Jesus veio, cumpriu o propósito, e Ele nos deu condições, querido, de nós vivermos o chamado dEle e fazer coisas maiores do que Ele fez aqui na terra. Até quando nós vamos aceitar com que vão se perdendo pessoas próximas de nós, amigos, familiares, e nós não fazemos nada para que a glória do Senhor se resplandeça em nossas vidas? Seja a luz do mundo, dê sabor àquele que não tem sabor na vida. Quantas pessoas elas não conseguem ser felizes? Quantas pessoas são inimigas da felicidade que você conhece? Tem pessoas que não gostam de viver. E é o nosso papel, queridos, de filhos, de mostrar que em Jesus é fácil ser feliz, que em Jesus é fácil viver a melhor fase da nossa vida, que em Jesus é fácil viver mesmo com todas as dificuldades que nós podemos passar na vida financeira, no lugar em que nós vivemos, mas em Jesus nós somos alegres, somos felizes. Aquele que tem Jesus, ele é diferente. Eu tenho amizade com um pastor lá no Ceará. Ele trabalha com diárias, ele faz diária na roça, e ele é pastor lá. Ele é um pastor de ovelhas. Ele é aquele que vive pela fé. E esse pastor, queridos, Deus sustenta a fé dele num nível que é lindo de ver. Uma pessoa que não tem nada, Robson, não tem nada, mas a presença de Deus na vida dele é algo que impacta. Nós que fomos daqui, os missionários, pastores que fomos daqui, nós abraçamos aquele pastor lá, e ele hoje é o que leva aquele povo lá para o caminho do batismo. Nós conhecemos ele porque ele queria ouvir falar de Jesus, porque ele só era alimento. Num lugar que não tem ninguém que fala de Jesus, ele só se torna alimento. E ele nos conheceu, ele passou dias conosco, 2 dias na primeira viagem, depois mais um dia na segunda viagem, agora teve de novo com os missionários lá, e foi dias gostosos de se viver lá com aquele homem, com a família dele, porque a glória de Deus, o brilho de Deus resplandece no coração de um homem que não tem nada, que não se apega a nada, simplesmente vive dia após dia, falando do amor de Deus, pregando a palavra, cantando hinos de louvores a Deus. E Deus sustenta, e Deus abençoa, Deus manda o recurso, Deus prospera a vida dele no nível que ele está, e a alegria do Senhor se manifesta naquela vida. Seja assim, meu querido, independentemente de situação que você está vivendo, deixa com que a glória de Deus se manifeste na sua vida, deixa com que Jesus possa entrar e fazer o milagre necessário na sua vida, em nome de Jesus.